assunto que nós vamos tratar agora está relacionado com a origem da vida. Essa é uma área assim, digamos, não complexa, mas muitas pessoas têm umas ideias meio estranhas a respeito de tudo isso. Então eu gostaria de tratar de alguns argumentos bem básicos para nós entendermos como que nós vamos desenvolver o raciocínio. Porque a pergunta sobre a origem da vida, o desenvolvimento da vida, é uma pergunta fascinante. Todos nós, eu imagino, gostaríamos de saber como que vida teria começado aqui no planeta Terra. Essa é uma pergunta fascinante. Agora, algumas perguntas que são muito interessantes, nós sempre ouvimos por aí, e já existem respostas científicas. Por exemplo, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Resposta, sem sombra de dúvidas, foi a galinha. Mas sabe que essa é uma resposta científica, essa não é uma resposta, não, é intuição, eu acho, eu penso, não. Porque quando você estuda a estrutura da galinha e a estrutura do ovo, na galinha existe uma proteína conhecida como ovocledidin 17, ou AC17. Essa é uma proteína que atua diretamente num sisteminha, um composto químico, que é o carbonato de cálcio, CaCO2, CaCO3, e ele faz um negócio interessante. Ele pega esse carbonato de cálcio, essa proteína, vai colocando de uma forma bem estruturada, nanoestrutura, montando essa casquinha do ovo. Você percebeu que a casca do ovo é extremamente fininha? Mas é extremamente compacta e sólida. É essa proteína que faz isso. Só que essa proteína não existe no ovo. Essa proteína só existe na galinha. É por isso que nós sabemos que o que veio primeiro foi a galinha. Então a pergunta agora é fascinante. De onde veio a galinha? Então já muita coisa está sendo assim facilitada com o estudo científico. Agora, eu queria dar um exemplo básico para você entender essa estrutura toda de pensamento, como eu mencionei há pouco. Nós temos chamados supercomputadores. São computadores muito rápidos. Um deles, que não é o mais rápido atualmente, tá? Eu vou citar isso aí, começou a funcionar em 2011, foi produzido lá no Japão, ele ficou conhecido como K, ou K, como normalmente era conhecido, K computador. Ele tem um volume, essa máquina toda, é de aproximadamente 1.200.000 metros cúbicos. Só para você ter uma noção. São cerca de, 1.200 metros cúbicos, 1.200.000 litros. O peso dele passa de 10 toneladas. A potência dele são quase 10 megawatts. Em outras palavras, é um bairro todo de uma cidade e a quantidade de eletricidade que ele gasta para funcionar. A temperatura dele, ele é refrigerado a água, tá? Porque senão o sistema derrete. A frequência dele é acima de 3 GHz. A velocidade dele, aí é um negócio impressionante, é de 10,5 petaflops. O flop é uma unidade de medida de quantas computações, ou quantos cálculos o computador faz por segundo. Então você tem o kiloflops, que seriam 1.000, você tem o megaflop, que seria 1 milhão. Você tem o gigaflop, que seria 1 bilhão. Daí você tem o teraflop, que seria 1 trilhão. E você tem um petaflop, que seria 1 quatrilhão. Tá? Então, quando você comprar um computador, se você for até as Casas Bahia, diga, por exemplo, que você quer um computador que te dê pelo menos uns 50 ou 60 gigaflops. Você vai perceber que o vendedor vai ficar boiando. Ele não vai ter a menor ideia do que você está falando. Ele fala, não, moço, nós temos aqui bons computadores, mas são de 8 gigabytes. Fala, não, eu quero um de 80, mais ou menos, gigaflops. Não, moço, o que a gente tem aqui no máximo não tem gigaflops, tem gigahertz, tem gigabytes. Daí você vai perceber que o vendedor não sabe nem vender computador. Então, você já faz uma pergunta boa para ele. Voltando ao nosso caso aqui. Esse computador, portanto, a velocidade dele é de 10,5 petaflops. A memória dele, 1.327 terabytes. Comparado com o teu computador de 8 gigas de memória, o teu computador tem leve lembrança, ele não tem uma memória praticamente. Ou seja, o coitadinho não consegue nem guardar nada comparado com isso aqui. Isso aqui é mais do que os HDs de 1 tera. Tá? Você precisaria de 1.000 HDs de 1 tera para ter a memória que esse negócio aí tem. Agora, olha que coisa interessante quando nós comparamos essa máquina. Se nós pegarmos computadores que têm um processador Intel, chamado i7, que tem 4 cores lá dentro, o de 3.0 GHz.
Se pegarmos computadores que tenham esse processador e uma configuração de 8 GB de memória, nós precisaríamos de 50 milhões desses computadores trabalhando por 1 hora inteirinha para fazer o que esse computador também faz em 1 hora. Então, se você quiser um computador, quantos computadores seriam necessários para serem compatíveis em termos de velocidade, produzir a mesma coisa que esse daí faz? Nós precisaríamos de 50 milhões deles com essa configuração. Tá? Deixa eu dar um outro supercomputador que isso é impressionante. Olha que fascinante. Esse supercomputador tem menos de 1,5 litro, tá, de volume. O peso dele não chega nem 1,5 kg. A potência dele é de 20 a 40 watts, ou seja, é aquela lâmpadazinha dentro da geladeira. Temperatura 37 graus Celsius se o cidadão que o possui não estiver esquentando a cabeça. Frequência, gigahertz, que isso, rapaz? 250 Hz. Quando você pega a velocidade dele, de computação, é de, no mínimo, 1000 petaflops. Os cálculos atuais mostram que é na faixa de pelo menos 1 milhão de petaflops, o mínimo. A memória é estarrecedor o negócio. Porque o sistema de memória desse computador, a memória não é fixa. A memória dos computadores, elas ficam acopladas desse jeito. Aqui você tem os terminais e aqui a memória. Encaixa. Desse computador, de vez em quando ele faz assim. Ele muda a configuração da memória. É maluco o negócio. Agora, só para você ter uma noção desse computador, nós precisaríamos dos mesmos 50 milhões de laptops que eu mostrei agorinha de pouco, trabalhando por 60 anos sem parar, para fazer o que esse computadorzinho faz em 1 segundo. Eu até brinco com as pessoas, falo, vou pedir para Deus te dar uma maquininha de calcular, porque você não está usando tudo isso, obviamente, sabe? Não precisa ter uma coisa fabulosa como essa. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: qual dos dois teria sido criado e qual dos dois teria vindo à existência espontaneamente? Qual dos dois é mais complexo? Lembrem-se que eu só falei do hardware, eu nem falei do software. Já imaginou se o ser humano rodasse com o sistema operacional Windows? Você chega em casa e seu filho está lá. O que aconteceu? Travou. Nós não funcionamos desse jeito. Seria bom, né? De vez em quando nós poderíamos deletar tudo e começar tudo de novo. Pois bem, quando nós pensamos nessas questões, nós temos que fazer uma análise da complexidade para podermos entender um pouco melhor da sua origem. Ninguém diria que um computador simplesmente é fruto do acaso, ou seja, foi uma maquininha de calcular, e essa maquininha de calcular deixada aí, sei lá, num terreno baldio, com o passar do tempo ela evoluiu num computador. Isso não faz sentido. Então nós estamos tratando de estruturas complexas, estruturas funcionais. Então quando nós nos perguntamos a respeito da origem da vida, nós temos muitas perguntas que precisam ser respondidas antes de nós respondermos a essa pergunta especificamente. No entanto, essa pergunta, de uma forma bem clara, nós sabemos hoje uma resposta bem específica a respeito da origem da vida. O que nós sabemos sobre a origem da vida? Essa foi uma reportagem muito interessante, saiu no ano de 2004, quase 9 anos atrás, e essa semana ainda estava olhando um pouco do material do Dr. Andrew Knoll, e ele continua com o mesmo posicionamento. Em 2004 fizeram a seguinte pergunta a ele: qual a origem da vida? Como substâncias inorgânicas, no caso sem vida, teriam produzido vida? Ou produziram vida? O que teria produzido os mecanismos que permitiram a reprodução das primeiras formas de vida? E a resposta dele foi fascinante. Ele disse o seguinte: a resposta é que nós não sabemos realmente como vida originou nesse planeta. Espera aí, já parou para pegar um livro de biologia? Você já assistiu Nature, programas da Nature, ou do Discovery, ou do History? Ali afirma-se veementemente que nós sabemos, só que a comunidade científica não sabe. Eu não sei de onde o pessoal que está produzindo esse material pegou essa ideia, porque obviamente não foi da ciência. A resposta
produzida pelo Dr. Andrew Null, que é evolucionista, é muito claro. Ou seja, nós não sabemos realmente como vida originou-se nesse planeta, nós não sabemos como vida começou nesse planeta, nós não sabemos exatamente quando ela começou, nós não sabemos sob quais circunstâncias. Pergunta, então, o que se sabe? Resposta, nada. Isso é óbvio. Em outras palavras, quando nós tratamos da origem da vida, a pergunta que foi feita no finalzinho desse programa foi a seguinte: será que um dia resolveremos o problema? O Dr. Andrew Null responde o seguinte: eu não sei. Eu imagino que os meus netos estarão ainda sentados, dizendo que isto, a origem da vida, é um grande mistério. Existem tentativas procurando explicar a respeito da origem da vida? Sim. Talvez a mais conhecida de todas essas propostas seja a chamada evolução química. Vida teria surgido de compostos químicos inorgânicos e, ao longo do tempo, teria produzido vida. Essa foi uma proposta feita por Oparin, foi uma proposta desenvolvida por Stanley Miller, com o modelo pré-biótico. Ele e o seu orientador Urey fizeram alguns testes muito interessantes, inclusive essa experiência é muito citada em muitos livros de biologia, e essa experiência já foi refutada há muito tempo pelos próprios evolucionistas. Ou seja, a experiência de Stanley Miller nunca produziu nenhuma evidência que vida teria surgido quimicamente e evoluído. É interessante porque Stanley Miller, na experiência dele, ele pegou um pouco de amônia, metânio, hidrogênio molecular e vapor d'água, colocou junto dentro de um sistema, produziu umas faíscas elétricas, e o que foi produzido ali, alguns dos subprodutos dessa reação química, foram justamente aminoácidos. Aminoácidos são os bloquinhos necessários para você formar proteínas, em outras palavras, montar vida. Só tem uma questão que é muito interessante. Vida baseia-se em 20 aminoácidos específicos. Eles são chamados proteinogênicos. Desses 20 aminoácidos necessários para que vida exista, nas experiências usando a metodologia de Stanley Miller, somente 13 dos 20 aparecem. Eu não vou entrar nem na questão de levógeros e destrógeros, não vou entrar na questão das toxinas que foram criadas no meio de tudo isso, só pegando no geral. Desses 7 que nunca aparecem nas experiências de Stanley Miller, 3 deles, a arginina, a histidina e a lisina, são fundamentais para a construção do DNA. Nós não temos os bloquinhos necessários para formar vida. É fascinante porque quando nós lemos esse material e estudamos, existe algo espetacular mencionado a respeito disso. Dr. Klaus Dose tem sido um dos grandes pesquisadores voltados para essa área da questão da suposta evolução química. Ele já tem trabalhado nisso aí por mais de 40 anos. É um senhor muito simpático, você encontra muitas publicações dele na internet, publicações científicas, inclusive livros. No ano de 1983, ele disse algo espetacular numa conferência lá na Alemanha, que tratou exatamente da origem da vida. Ele disse o seguinte: a formação espontânea de nucleotídeos simples ou mesmo polinucleotídeos que deveriam ser capazes de serem replicados numa terra pré-biótica, ou seja, de acordo com a experiência de Stanley Miller, devem agora ser considerados como uma situação improvável à luz dos muitos experimentos sem nenhum sucesso. Pela primeira vez tem sido determinado de maneira inequívoca por um grande número de cientistas que todas as teses evolucionistas que afirmam que os sistemas vivos desenvolveram-se espontaneamente, ou seja, de polinucleotídeos que se originaram espontaneamente, não possuem nenhum embasamento empírico. Ou seja, não existem evidências científicas que vida teria surgido espontaneamente. Não existem evidências. Vou repetir de novo, não existem evidências científicas. Tem muito material do Dr. Klaus Dose. A gente tem citado muito isso porque ele é diretor do Instituto para Bioquímica na Universidade de Johannes Gutenberg, na Alemanha. Ele disse o seguinte numa publicação no Interdisciplinary Science Review, isso daí foi praticamente em 88, ele disse assim: mais de 30 anos de experimentos sobre a origem da vida nos campos da evolução química e molecular têm levado a uma percepção melhor da imensidão do problema da origem da vida na Terra, ao invés de levar a uma solução. Até o presente momento,
todas as discussões sobre as principais teorias e experiências neste campo ou terminam num impasse ou numa confissão de ignorância. Em outras palavras, não existe uma única proposta que tenha se mostrado viável que mostre que vida teria surgido espontaneamente. Pelo contrário, a tese que foi proposta por Louis Pasteur, não somente uma tese, foi demonstrado por ele numa experiência, refutando qualquer possibilidade da chamada geração espontânea. Ele disse o seguinte: a doutrina da geração espontânea jamais se recuperará desse golpe mortal dado por esse simples experimento. Não existe circunstância conhecida que poderia afirmar que seres microscópicos vieram ao mundo sem germes, sem progenitores similares a eles mesmos. Em outras palavras, vida gera vida. É muito importante nós entendermos esse ponto. Geração espontânea não é um processo natural. Isso não existe. Isso daí não é ciência. Quando as pessoas falam que um negócio surgiu espontaneamente, isso não é ciência. Não existe uma única evidência que vida tenha surgido espontaneamente. Como nós não sabemos como vida surgiu, do ponto de vista da evolução, diga-se de passagem, porque os criacionistas dizem, a única resposta é, vida foi criada. Mas as pessoas dizem, não, falar que vida foi criada, isso é religião. Tá bom, religioso é crer na falta de evidências. Certo? Isso é o normal. Agora, o que os evolucionistas fazem é crer na falta de evidências. Como nós não temos evidências, nós acreditamos que foi assim. E daí eles criticam os criacionistas que dizem, por não haver falta de evidências, é que nós afirmamos que não foi assim. Então nós precisamos entender especificamente, ou seja, a origem da vida, não existe um posicionamento científico naturalista que consiga explicar como vida teria surgido espontaneamente nesse planeta. Mas existe a questão de como vida teria evoluído nesse planeta. E aí nós encontramos Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, vários que fizeram a proposta, praticamente do que ficou conhecido como basicamente darwinismo, ou melhor dizendo, a teoria da evolução como nós a temos hoje. Darwin baseou-se em algumas observações, fez algumas conclusões, e ele levou algumas ideias, ele produziu algumas ideias muito interessantes. Deixa-me dar uma delas, porque ele estudou a embriologia, ou seja, os embriões, ele estudou morfologia, ou seja, a forma física dos organismos, ele estudou a biogeografia, onde os organismos se encontram no planeta Terra, e ele estudou a paleontologia, os fósseis. Baseado nisso daí, ele disse o seguinte, vida teria evoluído. Começou simples e com o passar do tempo ela foi aumentando. Olha que interessante, na página 484 do livro original de Darwin, A Origem das Espécies, ele disse o seguinte, portanto, eu deveria inferir da analogia que provavelmente todos os seres orgânicos que tenham vivido sobre a Terra são descendentes de uma forma primordial, na qual vida foi primeiramente? Interessante, no livro de Darwin. Eu estou dizendo para vocês que Darwin, ele não sabia como vida começou. Ele imaginava que o que tinha acontecido no início, e ele diz assim, portanto eu deveria inferir da analogia, não da evidência, mas da analogia, que vida teria surgido aqui num único tipo, e depois ela teria expandido. Essa ideia de Darwin foi muito discutida, principalmente na parte que nós chamamos da embriologia. Na época de Darwin, Ernest Haeckel fez algumas fotografias de embriões, e talvez essa seja uma das imagens mais conhecidas até o presente momento, embora ela esteja errada, eu vou mostrar por quê. Nessa imagem, você tem embriões supostamente no seu estágio menos desenvolvido, que são esses superiores aqui, e aqui a forma de vida depois de um certo desenvolvimento desse estágio original inicial. Então, segundo Haeckel, essas seriam as formas dos embriões no seu estágio menos desenvolvido.
Daí ele fez uma proposta muito interessante, que é a seguinte, que a ontogênese, ou seja, o desenvolvimento de um embrião, seria uma recapitulação curta e rápida da filogênese, ou seja, o desenvolvimento de uma espécie. Então ele falou assim, olha, aquilo que já foi no passado ficou guardado na maneira do embrião ser desenvolvido. A ideia principal é que esses embriõezinhos que vocês estão vendo aqui, por serem parecidos, representariam como vida teria sido no passado. O interessante é que isso é muito apresentado, é muito falado a respeito de todo esse contexto. Mas olha só, no jornal Berliner Volkszeitung, publicação de 29 de dezembro de 1908, Ernest Haeckel disse o seguinte: quero começar confessando com arrependimento que uma pequena parte de minhas numerosas fotografias de embriões é realmente falsificada. Refiro-me a todas aquelas nas quais o material de observação existente é tão incompleto ou insuficiente que na produção de uma cadeia de desenvolvimento coerente, ou seja, uma suposta evolução, somos obrigados a preencher as lacunas por meio de hipóteses. Eu fico assim impressionado porque esse desenho, essas imagens, continuam em muitos livros de biologia ainda hoje. Mais de 100 anos depois de Ernest Haeckel ter confessado que ele usou coisa que não existe. Eu me pergunto, e pergunto às pessoas também, por que será que não usam material como esse do Dr. Michael Richardson, publicado na revista Science em 1998? A resposta é simples, aqui estão os embriões na parte superior, no seu estado menos desenvolvido. Eles não são similares. Quando nós estudamos os embriões, nós não vemos nenhuma similaridade que demonstre ancestralidade. Então essa tese de que a similaridade nos embriões iria literalmente demonstrar uma suposta evolução, nós sabemos não ser verdadeiro. Portanto, a ideia básica de evolução, eu vou colocar num gráfico aqui, talvez fique meio complicado para você entender, mas a ideia é simples. Formas de vida, à medida que o tempo foi passando, elas teriam variado. E algumas variaram ao extremo de produzir coisas que eram totalmente diferentes dos seus antepassados originais. Em outras palavras, a evolução seria um processo que necessita de tempo. Aí entram algumas questões que são muito importantes. Primeiro, a teoria propriamente diz que, no início, as formas de vida eram bem simples. Só que quando nós estudamos, não existe forma de vida simples. Todas as formas de vida são altamente complexas. Você pega uma bactéria, por exemplo, o negócio é extremamente complexo. Nós não temos uma única forma de vida que nós poderíamos chamar, isso é uma forma de vida simples. Todas, desde as unicelulares, altamente complexas. Quando nós estudamos, portanto, esse aspecto dessa complexidade, aí tem algo que nos leva a parar e pensar. Primeiro, se houve uma evolução, como poderíamos determinar isso? O primeiro passo seria o seguinte: vamos estudar as formas de vida, vamos estudar a sua morfologia, sua estrutura, vamos ver as suas similaridades. Daí a gente começa a rodar num problema fascinante, que são as definições. Por exemplo, o que seria uma espécie genética, o que seria uma espécie morfológica, o que seria um tipo básico. Só para você ter uma noção, eu não vou entrar nos detalhes, mas as pessoas falam assim, não, você está vendo? Essa espécie aqui teria evoluído. Deixa eu dar um exemplo. Dentro do reino vegetal, nós temos no cravo, dois tipos deles, são duas espécies genéticas, o material genético é diferente, mas é uma espécie morfológica, ou seja, a aparência é exatamente a mesma. Quando você vai para o reino animal, nós temos, por exemplo, o pica-pau verde, um é o verde, outro é chamado cinza, no fundo os dois são praticamente idênticos, são duas espécies morfológicas, ou seja, o colorido é diferente, mas o material genético é igual. A pergunta é, e agora? Como que isso funciona? Então, quando nós estudamos a vida, essa suposta evolução, primeiro nós temos que categorizar, ou criar uma ideia de categorias, formar um tipo de digamos assim, formar agrupamentos de formas de vida, nos quais eu possa dizer, olha, esse grupo
todos esses indivíduos pertencem a esse grupo. Todos os indivíduos pertencem a esse outro grupo. E esse outro grupo de indivíduos pertence a esse outro grupo aqui. Então, há uma necessidade de criarmos esse tipo de avaliação. A dificuldade está justamente em como criar essas categorias. Vocês conhecem a ideia da taxonomia. A taxonomia tem justamente essa proposta, fazer uma divisão e criar categorias de organismos vivos. A dificuldade não é criar essas categorias. A dificuldade é ver qual o relacionamento que existe entre essas categorias.